Mas o que eu identifiquei como identidade, como um ponto importante na formação dos professores que saíam da UF, foi que o PIBID foi crucial, foi super importante. As aulas de PPE dão esse espaço de prática para a gente, mas a gente não está com o aluno, a gente não tem como experimentar com o aluno, a gente experimenta só entre a gente e com o professor. É importante para a nossa formação, claro que é, mas o PIBID tem esse caráter maior, mais expansivo, né? De experimentação, de erro, de acerto. É o campo, né, no sentido bourdieusiano, um campo de poderes, de influências e tal. Essa consciência reflexiva, ela aparece muito. É óbvio que tem exceções à regra. A gente entrevistou um professor que tinha participado do PIBID e que as práticas dele, na nossa visão, eram práticas muito conservadoras e tradicionais e que não condiziam com a realidade dos alunos, porque ele utilizava práticas que a gente utiliza na universidade, que muitas vezes a gente critica na universidade, de você ler um livro completo, faz um resumo, um fichamento engessado. O que você vê? Você interpreta esse texto? Tem alguma relação com a nossa realidade? Dá para se fazer uma transposição didática? Não existia para ele essa transposição didática, né? Era algo muito cru. Vai, faz, e aí para os alunos não querem fazer, claro. Imagina, no ensino médio você tem X disciplinas para cursar, todas as disciplinas têm trabalho, muitas vezes não tem como dar conta. Aqui na universidade a gente está fazendo uma carreira que a gente escolheu e mesmo assim é complicado, né? A gente dá conta de tanta leitura, de tanto trabalho. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Pelo que eu vi, como socióloga, cientista social, posso dizer, e principalmente como licenciada, que ele não fazia o uso da transposição didática, que aquela forma pedagógica não funcionava e ele tinha a ideia de que não funcionava, mas ele continuava insistindo. Então, cadê essa reflexão do professor na ação, sobre a ação, da prática dele, né? Essa reflexão ela é super importante, mas a gente vai encontrar exceções a essa regra. Sabendo que hoje em dia, né, durante essa formação, depois de 2000, a gente tem como construir essa reflexão. Toda a nossa formação passa por isso. Em todas as disciplinas, a maioria das disciplinas de ênfase, né, que são optativas, a gente retoma esses temas que foram levantados em 90, em 2000, sobre o que é essa formação, e a gente tem como repensar a nossa prática. Aqui é levantado, é dado esse espaço para a gente repensar essa prática e se tornar realmente um professor autônomo, criativo, inventivo, com um aluno que tem uma participação, um compartilhamento com o aluno, que entenda o aluno também como uma pessoa dotada de saber e não só a academia como, né, o ápice de tudo, a detentora de todos os conhecimentos, né? É preciso trocar esses saberes, e aí Tardif e Chon lembram dessa, não só o Chon, mas Tardif também lembra dessas ideias, né? Então, o que eu concluí foi que os licenciados anteriores a essa proposta não tinham esse caráter reflexivo e autônomo tão forte quanto os que foram formados posterior a essa mudança. E hoje eu caracterizo o professor contemporâneo de sociologia como um professor que é vinculado às transformações sociais e conjunturais e que sabe exercer uma capacidade de acompanhar essas transformações, atendendo às demandas que elas trazem de forma crítica e reflexiva. A sociologia já é caracterizada por essa dimensão de desnaturalizar, de estranhar, de questionar. A Bruna mesmo trouxe que ela deixa a dúvida para os alunos dela. Esse é um caráter da sociologia. Então, por que não a gente aplicar isso também à nossa prática enquanto professores? E aí a gente entende também que o saber pedagógico é um saber que o professor de sociologia constrói no cotidiano do seu trabalho e que se fundamenta na ação e nessa formação anterior. Então, é o saber que possibilita o professor interagir com os alunos na sala de aula no contexto da sala em que atua. Então, a gente questiona também esse currículo nacional. Como é que você lida com esse currículo nacional se na sua sala de aula você não tem material para poder atuar? Ou se seus alunos não tiveram aquela base que você imagina que eles tiveram para discutir aqueles temas, né? Ou você ignora o que está acontecendo no meio local para tratar do mundial, que às vezes não é tão interessante. Então, o professor reflexivo, ele tem essa capacidade de lidar com essas transformações e com essas demandas, com essas ações conjunturais, culturais, sociais, locais. E aí o professor tem essa tendência reflexiva que se configura como uma política de valorização do desenvolvimento pessoal e profissional e também dessas instituições escolares. Essa valorização da construção do conhecimento como um todo. Não só aqui na universidade, mas na escola, durante a formação, entendendo que é sempre importante uma formação continuada para que a nossa prática docente seja cada vez melhor.